Olá, sou a professora Maria Tereza, doutora em psicologia. Estou aqui hoje para a gente falar sobre competência. Competência é o meu principal estudo, tanto no mestrado de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado. Para que a gente entenda o que é competência, a gente primeiro, e para que entenda quem é competente e se é competente, primeiro a gente tem que entender o que é competência. Primeiro vamos entender o conceito de competência ao longo dos anos. Primeiro, competência foi muito distinguido de qualificação. Havia uma discussão que quanto mais qualificado, mais competente era. As pesquisas ao longo dos anos, principalmente na administração, e aí posteriormente a ideia de competência e as discussões sobre competência passa a ser objeto de estudo também da psicologia, era de entender, né, e os estudos eram de entender se quanto mais qualificado uma pessoa fosse, ela seria competente. E se qualificação tinha a ver, essencialmente, seria uma relação, quanto mais qualificado, mais competente. Eu poderia entender. Então, quanto mais a pessoa estudar, quanto mais a pessoa tivesse títulos, mais competente ela é. Pera lá, não é bem assim, tá? Os estudos mostraram ao longo dos anos que isso não é uma relação certa. Mas competência tem a ver com qualificação? Tem a ver com qualificação. Por quê? Vamos primeiro entender o que é competência teoricamente. Vamos lá. Competência tem 3 dimensões. Quais sejam? Competência, primeiro, é conhecimento. E o que é conhecimento? Eu tenho que entender algo. Eu tenho que me apropriar. Então, não é só informação, não é só dado, é apropriar daquele conhecimento, tá? É apropriar daquela informação. Essa é a primeira dimensão da competência. Segunda dimensão da competência, a habilidade. Eu tenho que saber, mas eu tenho que saber fazer. Então, eu sei muito sobre um determinado assunto, mas eu não sei aplicar. Eu entendi tudo, eu fiz leituras, eu sei tudo sobre isso, eu sou autodidata, então eu estudei sobre esse conceito. Então eu sou competente? Não. Eu tenho habilidade? Já? Não. Porque a habilidade tem a ver com know-how, a habilidade tem a ver com experiência. Então, a habilidade, ela está contida a partir do conhecimento, então ela depende de um conhecimento prévio, mas ela depende da aplicabilidade desse conhecimento. Então, eu tenho habilidade quando eu aplico o meu conhecimento, quando eu estou na prática. Essa é a segunda dimensão da competência. Terceira dimensão da competência, a atitude. Então, a gente fala das competências atitudinais, nós falamos do comportamento nessa dimensão, né? O conhecimento e a habilidade, elas estão na dimensão, aí a psicologia contribuiu muito para isso, ela está na dimensão das competências técnicas. E a atitude, que é a terceira e última dimensão da competência, está na comportamental, ou seja, para ser competente, então eu tenho que ter atitude. Como eu vou aplicar esse meu conhecimento e essa minha habilidade? Então, primeiro eu preciso do conhecimento. Preciso. Sim, você precisa se apropriar, dominar algo, um conhecimento, um assunto. Tenho que ter conhecimento. Segundo ponto, eu tenho que saber como aplicar aquilo que eu aprendi. Né? Então, por isso, aulas práticas, eu preciso saber como fazer, quando fazer, eu preciso entender isso. E essa terceira dimensão, eu preciso saber ser, né? E aí a gente tem duas corrente americana e a corrente francesa, que estuda bastante isso, tá? Então, para a corrente americana, é o tradicional chá, conhecimento, habilidade e atitude, né? Chá. E para a corrente francesa é saber ser e, saber agir e saber ser, né? Então, mas
são muito sinônimos, tá? Eu não, ao longo dos meus estudos, não percebi uma diferença significativa entre as duas correntes, tá? A corrente francesa, ela traz uma questão a mais para a competência, que é o valor social. Os estudos da corrente francesa traz muito esse valor social da competência, tá? Essa apropriação da competência em questão de valor social. Ou seja, ninguém quer ser incompetente. Não temos uma pessoa que chega em casa feliz da vida para contar pro seu filho: olha, filho, hoje o papai foi demais, foi de uma incompetência, errei, fiz muita coisa errada, nossa, agi quando não devia, eu não tinha conhecimento, não tinha domínio, eu fui, no meu comportamento, eu fui péssima, eu fui esdrúxulo. Ninguém quer ser incompetente. E por que as pessoas são incompetentes? Alguma dessas dimensões está errada, né? E aí a gente vai aprender um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Enfim, já falamos então, claro, professora Maria Tereza, tem outras correntes? Tem gente aí para inovar, para trazer, para falar mais do mesmo demais, tá? Então tem gente que coloca valores, tá? Mas valores é atitudinal, né? Então, eu respeito muito, é tranquilo, isso realmente tem pessoas que falam e se é conceitual. No final, a gente vai entender o que é competência e todos os conceitos levam a isso. Tem gente que fala que chá agora é chave, é conhecimento, habilidade, atitude, valores e entrega, né? Mas a gente vai entender isso também. Tá? Então, para mim, eu continuo ainda com a corrente lá antiga, mais 100 anos que estuda a corrente americana e a corrente francesa, e eu acho que não há necessidade da gente colocar mais algumas dimensões na competência, mas quem faz, tranquilo, tá? Tá de boa, vamos fazer as pazes aí com as doutrinas, né? Com as correntes, tá? Não tem problema. Tá bom? Eu concordo com tudo. Mas vamos entender, então, 3 aspectos, e a gente falou das dimensões da competência, vamos falar agora dos 3 aspectos da competência que são importantíssimos para que a gente identifique se a gente está falando ou não de uma competência, se a gente está ou não falando de alguém que é competente. Primeiro aspecto, competência se refere à pessoa, tá? Então, eu não vou dizer que o meu celular é competente. Celular é máquina é programável, tá? Então, o humano que é competente, a máquina não é. Meu ar-condicionado está refrigerando agora, nesse momento, ele é competente. Não, ele está fazendo aquilo que ele foi programado. Isso não é competência, tá bom? Então, refere-se à pessoa, e aí, além disso, refere-se à pessoa integrando ao outro. O que quer dizer com isso? Que existe competência no isolamento? Não. Competência tem que ser validada pelo outro. Competência tem que ser reconhecida pelo outro. Eu posso achar que eu estou sendo super competente no ambiente de trabalho, na sala de aula, mas se o meu aluno não está aprendendo, por exemplo, eu não estou sendo competente. É culpa do aluno. Não é. Por quê? Porque quem está tentando ser competente é você e não o aluno, tá? Ele está sendo incompetente como aluno, mas a sua incompetência como professor depende da aprendizagem desse aluno? Depende sim, senhores professores. Esse é o primeiro aspecto, tá? Então, o outro que valida a minha competência. Louco isso, né? Mas é assim, competência é do humano, justamente porque o outro tem que validar ou não a minha competência. Vamos lá, segundo aspecto da competência. Competência refere-se a algo. Então, quando eu falo assim, a Maria é competente, competente em quê? Né? Competente é competente para algo. Eu não sou competente em tudo. Ninguém é competente em tudo. Ninguém domina tudo. Senhores doutores pomposos aí. Eu sei tudo. Ninguém sabe tudo. Eu sei por exemplo, eu sou doutor em psicologia. Eu sei muito de pouca coisa. Eu não tenho como saber muito de tudo.
eu sei mediano vários assuntos, dou aula sobre vários assuntos, mas eu sou essencialmente competente em falar sobre competência. Então, eu tenho domínio total dessa competência. Então, essa competência eu tenho domínio total. Eu não tenho como ter domínio de tudo. Então, por quê? Esse aspecto é muito importante. Quando eu vejo alguém falando assim, fulano é competente, Maria é competente, José é competente, ele é competente, depende, primeiro, vai depender do cenário, vai depender do espaço ocupacional, tá? Então, temos teóricos que falam sobre espaço ocupacional. Então, você pode ser muito competente num lugar e ser muito incompetente em outro lugar. Às vezes, fazendo a mesma atividade, tá? Isso acontece. Por quê? Porque vai depender do espaço ocupacional. Tá? Você não trabalha sozinho, não tem como trabalhar sozinho, as entregas são diferentes, então vai depender disso tudo, a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Mas competência se refere a algo. Terceiro aspecto da competência. Competência só acontece na projeção. Então, a competência só acontece quando eu mobilizo. Então, eu só sou competente quando eu estiver mobilizando a competência. Então, competência tem a ver, então, e é o aspecto da competência. Eu só reconheço uma pessoa competente quando ela está agindo sobre aquilo que ela domina, tá? E aí o professor Nilson José Machado traz para nós uma questão muito importante. Para isso eu tenho que ter um processo de argumentação, mas eu tenho um processo de decisão e ação, tá? Se eu estou muito na argumentação, muito na análise, alguns teóricos até dizem que eu posso considerar essa pessoa hipócrita. Ela fala, ela analisa, mas ela não executa, tá? Hipócrita nesse sentido, o não executar. Então, beleza. Se eu estou muito nisso, então eu estou num processo só de fala, de dizer que sou, de estudar e tudo, e não vou para a projeção. Esse terceiro aspecto da competência é importantíssimo para a gente entender competência, tá? Mas se o contrário acontecer também, se eu vou só no aspecto da decisão, da execução, eu tenho um evento aí muito importante, tá? Eu tenho uma questão muito importante para tratar com os senhores. Se eu sou muito da decisão, muito da execução, muitas vezes eu não me coloco, acabo não sendo competente naquilo, porque o que vai acontecer? Esse processo precisaria de uma análise. Eu estou agindo sem analisar, sem identificar, sem planejar, sem gerir os riscos daquela ação. Tá? Então, tem vários aspectos que eu tenho que considerar. Gestão de risco, eu tenho que considerar as equipes, eu tenho que considerar as estratégias. Então, muitas vezes eu estou numa empresa, senhores empresários vão lembrar muito disso. Eu tenho uma pessoa que sai fazendo um monte de coisa, mas não tinha a ver com a estratégia organizacional, não era aquilo que a empresa precisava. Ela foi excelente, foi competente no isolamento, lá ela está isolada naquele quadrado, mas quando você vê no todo, ela está sendo incompetente, ela está agindo aonde não existe estratégia para aquela ação. Então eu tenho que ter, e aí o professor Nilson José Machado, ele fala muito bem desse aspecto, tá? Eu tenho que ter um equilíbrio entre o processo de argumentação e de análise e o processo de decisão e síntese. Então eu tenho que juntar isso tudo para então conseguir agir, tá? Então, competência, relembrando, tem 3 dimensões: conhecimento, habilidade e atitude, e tem 3 aspectos importantes. Refere-se à pessoa, refere-se a algo, quem é competente para algo, e refere-se à projeção. Eu só considero a competência quando a pessoa estiver agindo, quando a pessoa estiver executando. E aí vem um aspecto muito importante aqui para a gente finalizar essa parte conceitual da competência. Competência tem validade. Tem validade. Competência tem validade. E alguns anos atrás diziam o seguinte: competência tinha validade. Uma competência, um domínio, poderia dizer que ele tem validade de 5 anos. Arrisco dizer que vamos ter que rever isso, tá? Principalmente com o advento da tecnologia, com algumas tecnologias disruptivas, que vai ser assunto de outro vídeo nosso, tá? Vamos falar sobre essas tecnologias disruptivas e o quanto isso necessita para uma competência específica, que é adaptabilidade,
tá? Mas por agora a gente fica por aqui, mas espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha contribuído com o conceito de competência para vocês, tá? Um abraço e sigam aí o canal, sigam o Instagram, tá? Vou deixar aqui embaixo para vocês seguirem e vamos falar em outros momentos sobre outras competências. Um abraço.